Faltam 3 dias para a eleição municipal. Em algumas cidades há a possibilidade de segundo turno, em outras há a impossibilidade até legal de segundo turno. E é notável a relação de candidatos e de muitos eleitores com as pesquisas eleitorais. É uma relação estranha. Bom, dos que disputam eleição majoritária, este ano, portanto, os candidatos a prefeito, né? Em 26, candidatos ao Senado, a governos estaduais, à presidência da República. Mas este ano, os candidatos a prefeito, a vice-prefeito. Boa parte, no Brasil inteiro, expressa desdém pelas pesquisas. Claro, invariavelmente isso ocorre com os que não aparecem em primeiro lugar nos levantamentos. Os que estão em primeiro, eles, pelo contrário, mostram a pesquisa que está aqui, reconhecimento do povo, estamos em primeiro e tal. E muitos eleitores também gostam de dizer que não confiam nas pesquisas eleitorais. Um pouco é um sentimento alimentado por políticos que tentam fazer com que haja uma desconfiança geral de uma organização oculta e que trabalha para determinados fins e que inclui justiça eleitoral, institutos de pesquisa, parte da imprensa, aquele lero-lero todo. Mas é fato que há pesquisas e pesquisas. É fato que há institutos com trabalho mais apurado, melhores metodologias e que conseguem um retrato mais nítido. E é disso que se trata quando o assunto é pesquisa. Pesquisa mostra a opinião do eleitor em um período específico. Opinião que pode ser outra no dia da votação. Mesmo assim, é esquisito, porque algumas diferenças não são razoáveis, né? Então você tem... Eu tenho visto isso em Belo Horizonte. A diferença de um instituto para o outro em relação a determinado candidato, diferença de 13 pontos. Aí tem alguma coisa errada. Alguém não está pesquisando bem. Não está usando metodologia correta. Porque são amostras da mesma população, a de Belo Horizonte. E uma diferença de 13 pontos. Aí numa pesquisa o candidato é o primeiro, na outra ele é o terceiro. Há um outro que aparece com 5% em uma pesquisa e com 15% em outra. E há o que aparece com 15% em uma e com 28% na outra. Alguém está pesquisando mal. Então há procedimentos mais eficientes. Há institutos, por exemplo, que fazem pesquisas visitando domicílios. Há outros que usam enquetes na internet. E há os que consultam as pessoas nas ruas. Vão em bairros de ricos, em bairros de pobres, vão para o centro da cidade, onde você tem representantes, em tese, né, de diversos bairros, de diversas situações econômicas, realidades diferentes. A parte central das cidades costuma ter essa mescla. Então, aquele que visita domicílio, claro, ele tem dificuldade para entrar em certos condomínios fechados ou em regiões controladas pelo crime organizado, por organizações criminosas, que muitas vezes não permitem que pesquisas sejam feitas ali.
Você tem um eleitor que, como ele está sendo visitado, batem a porta, ele não se sente muito à vontade, em alguns casos, para dizer o que ele realmente pensa. A pesquisa na internet, claro, ela tem o cuidado, e essa é uma obrigação legal e técnica, de que em um mesmo aparelho você não tenha duas pessoas votando, ou você não tenha uma pessoa votando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, cada pesquisa tem suas peculiaridades, suas vantagens, suas desvantagens. Essa na rua é muito interessante, pela diversidade, né, que ela consegue captar. Mas o certo é que os candidatos e grande parte dos eleitores tem as pesquisas como parâmetro. Mesmo aquele candidato que publicamente demonstra desdém pela pesquisa, ele tem a pesquisa como parâmetro, como referência, como um ponto de partida para tomar decisões, para mudar a sua campanha, para perceber que o que ele está fazendo não está dando certo ou está dando muito certo, os efeitos pretendidos foram alcançados e tal. E aí ocorre um segundo fenômeno, o chamado voto útil já no primeiro turno. E o voto supostamente útil, e esse supostamente, é porque muitas vezes, se você fala em voto útil, por analogia, fica parecendo que votar em certos candidatos é uma inutilidade. Ah, eu vou votar, mas não vai ganhar, não vai acontecer nada. Não. Mesmo não ganhando, ou nem sequer indo para o segundo turno, o tamanho do apoio que um candidato recebe é importante. Às vezes é um candidato que traz ideias, propostas, que ainda sofrem uma resistência imensa. Resistência cultural, ideológica. Não importa. Se ele recebe um apoio maior, ele percebe que mais gente entendeu suas ideias, gostou dessas ideias, apoiou essas ideias. E isso pode ter efeito na eleição seguinte. Isso pode ter impacto até em seus oponentes. Por isso, supostamente. Mas o fato é que essa história de 2 turnos, a Constituição promulgada em 88, ela traz, ao estabelecer a possibilidade de segundo turno nas eleições majoritárias, porque há países em que você tem segundo turno, porque são eleições distritais, e aí mesmo cargos legislativos têm o caráter majoritário, como é o Senado aqui no Brasil, mas não a Câmara dos Deputados, e nem as assembleias, e nem as câmaras municipais. É o voto proporcional. O segundo turno é para disputa majoritária. E aí, quando estabeleceu essa possibilidade, a Constituição também estabelecia 2 preocupações. Ela traz em seu texto 2 preocupações do legislador, 2 preocupações do constituinte. A primeira, evitar uma situação semelhante ou a repetição do que ocorreu em 1955. Turno único, como era na época. Eleição presidencial. O Juscelino Kubitschek ganhou a eleição, mas ele teve
cerca de 400 mil votos a mais que o Juarez Távora. E teve menos de 800 mil votos a mais que o terceiro colocado, Adhemar de Barros. A diferença do Juscelino para o Juarez Távora foi tão pequena que foi usada pelos que queriam evitar a posse do Juscelino, provocou uma crise política que só não resultou em golpe institucional porque o Marechal Lott impediu. Usou as tropas para impedir. Mas queriam impedir a posse do Juscelino, inclusive em grande parte movimento capitaneado pelo Carlos Lacerda, e a pequena diferença entre Juscelino e Juarez Távora foi um argumento central para se tentar evitar a posse do Juscelino. Mas não havia nada de irregular, de ilegal. A diferença era pequena, mas era uma diferença. E era um turno só. Pois bem, primeira preocupação do Constituinte foi essa. Havendo segundo turno, você tem a resposta definitiva do eleitor. Pode ser uma diferença ínfima ou grande no primeiro turno. Mas se ninguém consegue a maioria absoluta dos votos válidos, você tem segundo turno. E aí, há uma outra preocupação, e essa é muito interessante, porque ela traz alguma subjetividade. Fazer com que o eleitor, no primeiro turno, vote em quem ele acha melhor. Mesmo não acreditando na vitória do seu candidato, mesmo sabendo que é uma candidatura com pouca viabilidade eleitoral, mas ele gosta das ideias daquele candidato e quer votar naquele candidato, quer votar naquelas ideias, naquelas propostas. E aí, no segundo turno, se o seu candidato de fato não foi para o segundo turno, aí ele escolhe o que ele considera menos ruim. Ou não vota em ninguém, anula o voto, enfim. Mas a ideia é essa. Ou seja, no primeiro turno, um voto que demonstra, em tese, identificação com um programa, com ideias. No segundo turno, ele escolhe o que ele considera menos ruim, enfim, ou não escolhe ninguém. Acontece que as pesquisas mostram intenção de voto também para o segundo turno. O que leva muitos eleitores a exercerem o tal voto útil já na primeira votação. O Rio de Janeiro, por exemplo, acontece uma situação interessante. As pesquisas mostram que o Eduardo Paes pode ganhar no primeiro turno. Existe essa chance, segundo as pesquisas. Porque várias vezes ele aparece com mais de 50%. Então, as pesquisas indicam que há essa possibilidade. Não significa que ele vai ganhar no primeiro turno, mas que há a possibilidade. É isso que elas indicam. E aí muitos eleitores que não gostam do Eduardo Paes, não querem que ele seja reeleito, não tem o que fazer. Ele vai votar no seu candidato, porque aquele voto em outro candidato estará na soma dos votos válidos. Então não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele não quer votar no Eduardo Paes. Ele considera a pior opção. Mas, se ele considera o Ramagem a pior opção, ele pode pensar o seguinte: bom, o Paes está bem à frente, provavelmente ganhará, mas e se não ganhar no primeiro turno? E se houver segundo turno? Aí vem aquela máxima proverbial, né? Segundo turno é uma outra eleição.
Não é exatamente assim. Mas você tem outra campanha, um segundo turno de campanha. Aí aquele candidato que teve pouco tempo na televisão terá tempo idêntico ao do seu oponente. Falará mais na TV e no rádio. E as atenções estarão voltadas só para dois candidatos. Então muita gente que não quer de jeito nenhum ramagem, fala, não, eu ia votar lá no candidato do PDT, mas eu vou votar no Paes para evitar que o ramagem tenha chance de disputar o segundo turno. Já o cara que rejeita prioritariamente o Eduardo Paes, não quer o Eduardo Paes, ele pode votar em qualquer um, porque não sendo no Eduardo Paes, o voto dele pode contribuir para que haja segundo turno. Ou seja, as pesquisas fazem com que alguns decidam votar no Eduardo Paes, mesmo não sendo o seu candidato, só para evitar um segundo turno. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Fouad Noman, que tenta a reeleição, ele pode se beneficiar do voto útil. Porque a maioria das pesquisas mostra Tramonte e Engler nas duas primeiras posições. Algumas com o Tramonte em primeiro, outras com o Engler em primeiro. E o Fouad Noman aparece em terceiro. E aí, por exemplo, o sujeito é eleitor do Rogério Correia, que é o candidato do PT. Mas ele olha as pesquisas, e aí fica demonstrado que elas são, sim, um parâmetro. Ele olha as pesquisas e fala, pô, não tem nenhuma chance. E se o eleitor do Rogério Correia não quer um segundo turno entre Tramonte e Engler, porque ele considera que são duas opções ruins, talvez até ele, no segundo turno, ache que um deles é menos ruim, ele deixa de votar no candidato que ele de fato apoia, no qual de fato ele acredita, cujo programa é o seu programa, o programa com o qual ele concorda, e vota no Fouad Noman. Como quem diz, vou ver se esse cara vai para o segundo turno. E evita Tramonte e Engler. Porque o eleitor muitas vezes acha que são candidatos muito parecidos. Embora haja diferenças, inclusive em apoios, etc. O Tramonte tem o apoio do Calil, o Engler é o candidato do Bolsonaro. Então o eleitor do Rogério Correia, eleitor do PT, pode falar, não quero esses dois no segundo turno. Vou ver se o atual prefeito vai para o segundo turno. Vou votar nele em vez de votar no Rogério. É a pesquisa mudando o voto já no primeiro turno. E em São Paulo, é uma situação muito interessante, porque há muito tempo, todas as pesquisas mostram 3 candidatos com chance real. Estamos a 3 dias da eleição e as pesquisas continuam dizendo a mesma coisa. Que 3 candidatos têm chance de ir para o segundo turno, ou seja, um deles ficará fora. Não tem jeito. Claro, pode haver uma surpresa. Alguém que está em quarto, de repente aparece em segundo e vai para o segundo turno. Já aconteceu. Mas é muito tempo com todas as pesquisas mostrando o mesmo cenário, embora com variações, até na colocação. Então, em uma, Ricardo Nunes está em primeiro, em outra, o Boulos está em primeiro. E os dois, e o Marçal, aparecem ali muitas vezes
em situação de empate técnico. E é interessante que, na medida em que a eleição se aproxima, esse aperto parece cada vez maior. Ou seja, estão ainda mais próximos um dos outros e os outros do um. E aí o eleitor, por exemplo, que rejeita prioritariamente o Boulos. Ele não quer o Boulos, ele acha que é a pior escolha. Então ele fala, pô, eu ia votar no Datena, eu ia votar na Tabata, mas vou votar no Nunes ou no Marçal para que o Boulos não vá para o segundo turno. Porque eles são os caras que têm chance, além do Boulos, os caras que têm chance de ir para o segundo turno, segundo as pesquisas. O eleitor que rejeita prioritariamente o Marçal, ele considera o pior cenário o Marçal ir para o segundo turno e, portanto, continuar com chance de ser eleito prefeito. Ele talvez fosse votar na Tabata, ou no Datena, ou no Pimenta, do PCO. Ele fala, não, eu vou votar no Boulos. Pro Boulos ir pro segundo turno, pro Marçal não ir pro segundo turno. Tanto é que saiu um manifesto de intelectuais, artistas, pedindo voto útil no Boulos. A campanha da Tabata reagiu, ela achou ruim, mas isso é normal. Até porque no último, penúltimo debate, não me lembro mais, são tantos, acho que foi no último, ela priorizou os ataques ao Boulos. Talvez imaginando que ela pode crescer se houver um declínio do apoio ao Boulos. E aí vem essa carta pedindo, principalmente aos eleitores da Tabata, que não é de esquerda, né? Parem com esse papo. Inclusive o Boulos falou, nós estamos no mesmo lado. Não, olhem como ela vota no Congresso Nacional. Não é uma candidata de esquerda. Mas houve esse movimento tentando fazer com que parte dos eleitores da Tabata opte por votar no Boulos para que ele vá para o segundo turno, para tentar aumentar a chance dele ir para o segundo turno. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicamente, aí na propaganda eleitoral, pediu voto para o Ricardo Nunes usando o seguinte argumento: se o Marçal for para o segundo turno com o Boulos será eleito. Esse foi o argumento do Tarcísio. Então, em vez dele dizer, votem no Nunes, porque ele é o melhor, ele falou, o importante é evitar a vitória do Boulos. Então, votem no Nunes, porque só ele ganha do Boulos no segundo turno. O Marçal perde para o Boulos no segundo turno. Foi um argumento direto usado pelo Tarcísio de Freitas, sem rodeios. Então, as pesquisas, mesmo desdenhadas por candidatos, por parte do eleitorado, influenciado, né, por essas teorias cheias de conspirações baratas, e repito, há institutos ruins, fazem trabalho ruim. E já houve vários casos de instituto comprado também, para dar resultado assim assado. Mas o fato é que os institutos entenderam, aqueles que ficaram, né, que a credibilidade é o seu crédito. Sem credibilidade você não sobrevive nesse mercado, porque são vários institutos. Então, mesmo desdenhada, a pesquisa antecipou o voto útil e deve ter eleitor até agora com essa dúvida: voto no que eu acho melhor ou voto para evitar a situação que eu não quero no segundo turno da eleição, meu caro Ronald Gimenez. Este o Bandeirantes Acontece, você